Olha, gente, ele é um dos principais órgãos do corpo humano responsável por filtrar o sangue e eliminar as toxinas do organismo. Os rins têm recebido merecido destaque na área médica. E olha, engana-se quem acha que problemas renais são raros, viu? Hoje em dia, cada vez mais pessoas são acometidas por problemas neste órgão. E para conscientizar a população sobre a importância de cuidar dos rins, é que está acontecendo desde hoje de manhã, na praça ali do Teatro Carlos Gomes, aqui em Blumenau, uma ação comunitária. Quem dá mais detalhes para a gente é o doutor Roberto Benvenuti, que é nefrologista. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela presença aqui no programa. Obrigado. O tema da ação é Proteja seus rins e salve seu coração. Exato. Na verdade, esse enfoque mundial que está se dando a essa campanha tem a ideia de que o paciente que tem problemas cardíacos também é um paciente que terá problema renal e vice-versa. Como assim? Qual a relação? A relação é principalmente a relação da hipertensão levando a problemas vasculares. E nós temos que imaginar que o rim é um órgão basicamente vascular, é uma esponja vascular, e ele vai sofrer de forma bastante intensa com os problemas relacionados à pressão alta. E a pressão alta tem uma grande correlação com os pacientes cardiopatas, né? Não só hipertensão, mas também problemas de colesterol e problemas de diabetes. Então, assim, quem tem problema de pressão alta vai ter problema nos rins? Não quer dizer que vai ter problema renal, ele tem que se tratar. É essa a ideia que a gente quer passar, que o paciente que tem problema de coração e que tem a pressão alta, que se trate adequadamente, que se controle. Para você ter uma ideia, hoje 30% dos pacientes que sabem ser hipertensos não se tratam adequadamente, ou seja, não controlam a sua pressão. E nós estimamos que aproximadamente 50% dos pacientes no Brasil não sabem sequer ser hipertensos, pacientes que têm hipertensão. Então, na verdade, isso está causando um problema muito grande de saúde pública, né? Porque você vê que a doença renal crônica, quando se instala, ela é uma doença muito grave. A taxa de mortalidade da doença renal crônica, quando o paciente já está em fase final, é maior que certos tipos de câncer, inclusive. Nossa! Então é uma doença muito séria. E é uma doença que tem que ter um enfoque realmente de saúde pública. Essa é a razão dessa ação que está acontecendo lá. Gente, super importante. É assim, né? Se você aí de casa tiver alguma dúvida com relação a essas doenças dos rins, pode ligar para cá, tá? O telefone é o 3340-0070. Tá aí, a gente já está com imagens do que está acontecendo desde hoje de manhã. Vai até que horas essa ação? Até às 17h30. Até às 5h30 da tarde. Exatamente. Nós não temos intenção ali de fazer consultas, não é uma clínica. Pois é, como é que vai ser? Essa ação está sendo para quê? As pessoas vão ter informações sobre os problemas, o que mais? Exato. Nós temos ali a distribuição de folders, de educativos, a medição da pressão arterial e nos pacientes que têm diabetes ou suspeita de diabetes, nós podemos fazer o teste de glicemia. É um testezinho que você colhe uma gotinha de sangue do dedo e aí você pode fazer também o teste. Porque realmente... Diabetes com rins. Diabetes e rim é uma situação bastante séria e todo paciente diabético tem que controlar adequadamente a sua glicemia. Olha só, interessante também. Quais são todos os problemas que a gente poderia dizer, ou melhor, né, os mais comuns, né, problemas dos rins? Ouve-se muito falar das pedras, das tais pedras nos rins. Não, isso é uma realidade. Na verdade, a pedra nos rins é uma das causas, mas não é a mais importante. Do ponto de vista de epidemiológico, a frequência de diagnóstico, ainda no Brasil, nós temos as doenças inflamatórias dos rins, as inflamações, de uma forma geral, como uma principal causa. A questão é que nós não temos, assim, na maior parte das vezes, a biópsia desses pacientes, eles já chegam numa fase muito avançada da doença, então a biópsia ela não dá informações suficientes para que nós digamos, né, ou façamos um diagnóstico. Pelo fato de ser avançada? Pelo fato de ser avançada, porque o rim, com o passar do tempo, ele vai secando, digamos assim, ele vai diminuindo o seu tamanho. E aí você não tem mais uma massa renal adequada para você biopsiar. O que acontece muitas vezes é que esses pacientes se tornam-se severamente hipertensos
tornam-se severamente anêmicos também, uma anemia importante, porque o rim ele também é importante no sentido de produção de glóbulos vermelhos no nosso organismo. Olha só. E também eles podem se tornar pacientes que têm doenças ósseas importantes, né? E o que acontece? Muitas vezes eles chegam já nesse estágio muito intenso, muito avançado. Doutora, a gente já continua antes, passando uma ligação, que o pessoal está na linha. Alô, quem fala? É Neuzeli. Neuzeli? Sim. Oi, Neuzeli, seja bem-vinda. Você fala de onde? Do bairro Asilo. Aqui de Blumenau. Perfeito. Sim. Qual a sua dúvida, Neuzeli? A minha dúvida é assim, eu tenho problema de pressão alta, né? E um mês pra cá de inchar muito as minhas pernas. Mas incha muito. Queria ver se tem alguma coisa relacionada ao rim. Se pode ser um problema no rim. Isso. Perfeito. Neuzeli, pode ser relacionado ao rim, sim. Porque, como eu falei, a pressão alta é uma situação que leva à doença renal com mais frequência. Então, tem certos medicamentos que podem também causar isto, tá certo? Agora, é importante você procurar consultar com o seu médico e, se ele achar conveniente e necessário, encaminhar ao nefrologista, que nós estaremos prontos a atendê-la. A gente falou da importância dos rins na produção de glóbulos vermelhos, né? Sim. O que mais? Qual a função do rim no nosso organismo? Além de filtrar, de limpar o organismo, tirando as toxinas do nosso organismo, né? Esse rim, além disso, ele produz também uma substância chamada provitamina D. Essa provitamina D, ela é importantíssima na captação de cálcio no intestino. Então, se você tem uma queda da função renal, o que vai acontecer? A captação da vitamina D no intestino cai e você vai começar a tirar cálcio do osso. Osteoporose? É uma variante da osteoporose. Tá. Nós chamamos isso de osteodistrofia. É um termo para doença renal relacionada assim. Mas é basicamente uma captação de cálcio anômala que acontece no osso. Né? Além disso, o rim controla a pressão, né? Do paciente, o órgão que melhor controla a pressão é o rim. Tenho certeza que muitas pessoas não sabiam disso. Não sabiam disso. Por quê? Porque é pelo rim que se fabricam certas substâncias. É quando o sangue passa pelo rim, e ele está passando aqui no nosso rim nesse momento, aí em torno de 450 ml, quer dizer, quase meio litro por minuto de sangue. É muita coisa. É muita coisa. Né? Quer dizer, então esse rim, ele está o tempo todo sintetizando substâncias que controlam a nossa pressão. Ele é super importante, então, para o nosso organismo. Temos Exato. mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, é a Maristela. Oi, Maristela, você fala de onde? Eu falo aqui do bairro Tupavazinha, Blumenau. Blumenau, perfeito. Maristela, e você, qual a sua dúvida? Pois é que a minha mãe, ela tem 75 anos, né? E faz mais ou menos uns 2 meses, ela tem pressão alta e diabetes. E faz uns 2 meses, mais ou menos, que durante a noite, ela levanta mais ou menos 10, 12 vezes por noite para fazer xixi. E eu queria saber do doutor se isso tem alguma relação com os rins, né? Porque isso aí é um problema que começou há 2 meses, mais ou menos. Ótima pergunta. Eu aproveito e estendo um pouquinho mais das pessoas em termos gerais que não tenham pressão alta, mas que urinam o tempo inteiro. Isso também tem alguma relação? Maristela, a questão é assim, o primeiro sinal de doença renal é urinar muito à noite. Tá? Então tem que ficar alerta. Por que acontece isso? O rim, ele não perde a função de uma hora para outra. Nas doenças crônicas, vai perdendo lentamente. E a primeira coisa que acontece quando você começa a perder a função renal, as pessoas até dizem, nossa, mas eu urino muito à noite e tal. Mas na verdade o que acontece é que o rim perde a capacidade de concentrar a urina. Então, à noite que a gente devia concentrar mais a urina, o paciente não consegue mais concentrar essa urina e à noite ele acorda muitas vezes. Agora tem que ver também uma coisa, que se a glicose dela está controlada, porque se a glicose estiver muito alta, né, pode, de repente, a mãe da dona Maristela estar com um problema mais relacionado ao controle da glicemia do que propriamente o problema renal. Então, tem algumas coisas que tem que ser avaliadas. Mas seria importante ela pesquisar isso. Ela tem que pesquisar e procurar. Não é à toa, né? Exato, tem que procurar um médico. O que se pode fazer para preservar o rim? Existiria prevenção? Na verdade, a prevenção são coisas básicas, né, que todo indivíduo tem que fazer. Evitar o excesso de comidas extremamente proteicas, né? Muita carne. Exato, muita carne, muito sal, né? Evitar a obesidade, fazer exercícios, evitar o fumo. Né? Evitar remédios que possam prejudicar os rins, por exemplo, o uso excessivo de anti-inflamatórios. Né?
Tem muita gente que tem doença, tem dores articulares e tal, e na verdade o uso de anti-inflamatórios às vezes só aliviam a dor naquele momento, mas não curam nada e a pessoa continua usando aquela medicação. É aquele negócio só curar o sintoma, mas não a causa, né? Exatamente, isso é um problema. Tem que pensar também, todo mundo tem que fazer exercício, principalmente depois de 60 anos. Principalmente. Por quê? É depois de 60 anos que os problemas ósseos e musculares e essa coisa cardíacos começam a aparecer. Acontece. Né? E isso ajuda a evitar a obesidade também. Certo. E quem é diabético ajuda a controlar a glicose. Enfim, a questão da pedra nos rins, que foi colocada aqui, cuidar com a questão do ácido úrico, né, que tem muito a ver com a questão alimentar também, né, e o álcool, né, também, né, o excesso de álcool também está relacionado também indiretamente a problemas renais. Doutor, assim, o pessoal que quiser saber um pouquinho mais, tirar as suas dúvidas, esclarecer as suas dúvidas, ali então na Praça do Teatro Carlos Gomes, até às 5h30 da tarde de hoje, aqui em Blumenau, o pessoal pode comparecer que está tendo essa ação, então, com o tema Proteja Seus Rins e Salve o Seu Coração. Perfeitamente, estamos à disposição e também no site da Renal Vida, né, que é www.renalvida.org.br. www.renalvida.org.br. Né? A ação é uma realização do Grupo Renal Vida. Do Renal Vida em conjunto com a FURB. Ótimo. Né?